Olá, professor. Nós vamos apresentar nosso trabalho de A. Ele fala sobre a aplicação da NST em um semi-supervisionado para a classificação de imagens da floresta amazônica. E eu sou o Vitor. Sem me enrolar muito, eu vou falar do nosso problema. O nosso problema está relacionado ao desmatamento na Amazônia, que é uma questão atual e crítica, e há uma crescente necessidade de métodos precisos e eficientes para detectar e monitorar o desmatamento. Além de que métodos tradicionais de classificação de imagens eles podem ser muito custosos. Então, por que não utilizar IA para resolver esse problema? Então, escolhemos alguns tópicos para usar no nosso trabalho. A gente escolheu um modelo semi-supervisionado, a gente escolheu redes neurais convolucionais, escolhemos também um método de NST, de aprendizagem NST, e um método de validação K-fold Cross Validation. Então, qual que é o objetivo do nosso trabalho? É buscar evidências que um modelo semi-supervisionado utilizando NST pode ser uma alternativa em relação ao modelo supervisionado. Qual que é os nossos primeiros passos que a gente fez? Pegamos nossa base de dados do Kaggle, a gente aplicou algumas limpezas nessa base de dados, então a gente tinha muitas classificações para as imagens, a gente resumiu em duas, desmatado e floresta. Então, se tivesse algum índice de desmatamento, ele ia detectar. Tiramos algumas imagens com nuvens, como a gente pode ver nesse slide aqui, que é uma imagem que não ajuda muito na nossa classificação. Tratamos os dados para nós utilizar nossa rede neural e reduzimos as dimensões de 224 por 224 para 112 por 112, porque a gente achou que a imagem estava muito grande. Aqui está a nossa estrutura de rede neural. Ela é uma rede neural simples, ela possui nas camadas ocultas a função de ativação ReLU, que aplica na linearidade. Ela possui algumas layers que faz a diminuição da dimensionalidade. A função de saída é a softmax, que ela está relacionada à distribuição de probabilidade sobre as classes. A gente tem uma função de otimizador Adam, que está relacionada à taxa de aprendizagem. E a função de loss de perda está relacionada à divergência de taxas de probabilidade preditas. E a gente usa basicamente essa mesma estrutura para o modelo professor e para o modelo estudante e mais à frente para o modelo supervisionado que a gente vai comentar. Bom, professor, meu nome é Marcos e agora eu vou estar explicando para você com relação ao nosso pipeline de execução. Nós utilizamos então o semi-supervisionado e o NST, que é o estudante ruidoso. Basicamente, o NST ele consiste em dois modelos, que é o modelo professor e o modelo estudante. O professor ele aprende com as imagens rotuladas, então rotula imagens que ainda não foram rotuladas, para que o estudante ele utilize das imagens rotuladas pelo professor e as imagens originais, ou seja, ele vai ter uma base de dados maior do que a do professor. Essa é a ideia de utilizar o semi-supervisionado, essa estratégia que faz com que o semi-supervisionado ele tenha um desempenho melhor e talvez se equipare ao supervisionado. Nossa linha de execução ela é baseada, como o Vitor falou, nós pegamos uma base de dados do Kaggle de imagens da floresta amazônica de satélite. Treinamos então o professor com rótulos de imagens originais. O professor rotula imagens não vistas, o estudante ele pega as imagens originais e os rótulos do professor, e a gente pode utilizar da recursividade para que o estudante ele possa vir a se tornar um novo professor. Por fim, nós calculamos as funções de perda e acurácia e analisamos os resultados. Agora, então, vamos dar uma olhada então no protocolo de validação, que é o K-fold. Como a gente está trabalhando com o modelo semi-supervisionado com NST, a ideia é que nós tenhamos poucos dados rotulados, ou seja, o K-fold ele será inverso. Nós utilizaremos 20% dos dados para treinamento e 80% dos dados para predição, para que faça sentido utilizar o modelo semi-supervisionado. Também aplicamos ruído nas imagens de treinamento do estudante, ou seja, fizemos uma pixelização nas imagens para que ela fosse mais generalista e pudesse acertar não somente o nosso conjunto de treino. E por fim, o nosso estudante ele é treinado a partir de uma base com imagens nunca vistas antes, ou seja, o nosso professor ele é treinado com 20%, ele rotula 80% daquelas imagens e o estudante pega 1000 imagens como treinamento, que foram as rotuladas pelo professor e as originais, e utiliza esse treinamento para rotular imagens que nunca foram vistas. Essas mesmas imagens serão usadas no nosso modelo supervisionado mais à frente. Vendo agora então os resultados, nós temos aqui gráficos de matriz de confusão e os gráficos da função de perda. Temos também agora uma representação visual de como o modelo está funcionando. Na esquerda nós temos um desmatado que foi predito como desmatado e à direita uma floresta que foi predita como floresta. Calculamos também a entropia da imagem,
que mostra a dificuldade de você se classificar essas imagens. E por fim, nós temos então uma comparação com o modelo supervisionado. Dois gráficos que mostram, o da direita mostra a distribuição das nossas classes e por isso nós utilizamos uma média da acurácia balanceada, e da esquerda mostra o gráfico de curva ROC, ou seja, quanto mais para a esquerda, quanto mais perto do eixo Y, melhor é o modelo. E nós podemos ver que o modelo que é o azul, é o nosso modelo, ele está muito próximo do modelo supervisionado. A área abaixo do gráfico dos dois tem uma diferença de 5 pontos, o que indica que o semi-supervisionado ele tem uma boa projeção. Por fim, os resultados finais, temos um desvio padrão baixo de 0,081, uma média da acurácia balanceada do nosso modelo de 78% e do supervisionado de 84%, totalizando uma diferença de 6%. O que mostra que nós estamos perto de atingir o nosso objetivo, que é fazer com que o semi-supervisionado ele possa talvez substituir o modelo supervisionado. Obrigado pela apresentação.